Muito bem, já estamos de volta. Você que é crente, você que acredita na palavra de Deus, vai gostar do programa de hoje. E você que tem um pouquinho de pé atrás, de repente pode aprender muita coisa legal baseado em dados científicos. Um estudo feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico contou com a participação de 40 mil pessoas nos Estados Unidos com idade entre 8 e 80 anos e revelou que a religiosidade e espiritualidade têm relação direta com a saúde. Hoje nós vamos conhecer os resultados desse estudo e como buscamos ter um corpo e mente cada vez mais saudável. Convidamos a professora e doutora em ciências, Gina Abdala, para explorar esse assunto aqui junto comigo e com você. E para participar do programa, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, tem alguma coisa te incomodando com relação a esse assunto específico? Manda aqui para a gente sua mensagem através do WhatsApp. O nosso número é 12 982660004, mas presta atenção só no DDD aí, porque é 12. Se você mandar com outro DVD, a sua mensagem não chega pra gente. E aí você não esquece, né, de colocar lá o seu nome, a cidade de onde você está falando, para a gente poder trazer aqui a sua mensagem para a nossa convidada de hoje e também, de repente, o seu carinho. Agora, se você quiser um caminho mais fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aparecendo aqui e você vai ser direcionado para o nosso contato via WhatsApp. Fácil, né? Bom, estou esperando então a sua interação aqui com a gente. Converso agora com a doutora Gina. Muito obrigada por participar com a gente, doutora. Prazer recebê-la aqui, viu? É um prazer também estar com você, Peru, e muito obrigada pelo convite. Doutora, esse assunto gera polêmica, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os efeitos da Bíblia no cérebro humano. Então, são vários os efeitos e positivos, né? Um deles é a questão da solidão. Nós sabemos que a leitura da Bíblia, principalmente quando você lê mais a Bíblia, você consegue diminuir essa solidão que você sente. Então, são vários os efeitos, são muitos deles. Tanto na saúde física quanto na saúde mental, nós temos aí o efeito positivo da religiosidade, do estudo da Bíblia, do envolvimento religioso que você tem cada dia na sua vida. Tá. A gente preparou aqui, você falou do efeito, né, da leitura da Bíblia em um dos problemas que a gente enfrenta, vários problemas, na verdade, que a gente enfrenta na vida e que são difíceis de ser resolvidos, como, por exemplo, o sentimento de solidão, que muita gente acabou se deparando, especialmente nesse momento em que teve que ficar em casa, em que teve que, de repente, abandonar alguma atividade profissional, focar mais na família, mas se sentiu muito sozinho, devastado. E nesse estudo foi comprovado que se a pessoa ler mais ou menos, ou no mínimo 4 vezes por semana a Bíblia, ela tem uma queda de 30% nesse sentimento tão ruim, que é um sentimento que realmente angustia muitas pessoas, né, doutora? Sim. Por exemplo, a pessoa que tem solidão, que sente solidão, isso é uma falta de quê? Falta de apoio social. Então, por exemplo, a pessoa que está envolvida com a Bíblia, está envolvida com um grupo de pessoas, de amigos que leem a Bíblia, né? Ou a própria igreja, a frequência à igreja, isso vai ajudar a diminuir essa solidão. Nós temos aí a comprovação de vários estudos científicos, como o Harold Cohen, que é um dos pesquisadores na área, ele diz que mais de 50% dos estudos eles mostram que existe uma relação positiva entre envolvimento religioso, leitura da Bíblia, prática da sua religião particular e também a religiosidade intrínseca, o quanto isso vai influenciar para diminuir esse sentimento de solidão. Legal, interessante. Um outro problema que também as pessoas passaram, inclusive aumentando índices de atendimento nas delegacias, problemas com raiva. Quando se estuda a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, esses problemas caem até cerca de 32%, doutora. Então, essa leitura da Bíblia, ela vai trazer uma mudança no seu comportamento, principalmente nos sentimentos negativos, né? E a Bíblia está cheia de promessas maravilhosas que nos ajudam a ter um pouquinho mais de tranquilidade, a esquecer, a perdoar. Essa questão do sentimento de raiva é um exercício para perdoar as pessoas. Uhum. Então é importante que você leia mais a Bíblia, tenha essa comunhão com Deus diariamente, para que esse sentimento de raiva possa sumir, desaparecer e você passe a ter uma paz interior muito maior. E é interessante que a Bíblia ela não mascara, né? Não é porque a pessoa está lendo a Bíblia que de repente ela se torna santa, mas ela tem uma compreensão diferente e aí ela acaba mudando de repente o seu olhar,
a sua maneira de se envolver com as pessoas. Por isso, a gente percebe também que existe, a gente não, esse estudo demonstra que existe uma queda de 40% daquele sentimento de amargura nos relacionamentos. Olha, quase metade do problema resolvido aqui, hein, doutora? Com certeza, Teru. Por exemplo, nós temos feito aqui um estudo com uma das alunas, né, do mestrado do NASP, sobre a questão da disponibilidade para perdoar. Você sabia que existe um instrumento que mede o quão disponível você está para perdoar? E, infelizmente, nós não temos esse exercício muito fácil na nossa vida. Então, é importante que você mantenha essa comunhão com Deus, lendo mais a Bíblia, pelo menos 4 vezes por semana. Não precisa só ser leitura direta, mas você pode ouvir sobre a Bíblia. Então, se vai fazer uma caminhada, se vai fazer algum exercício, coloque lá um fone de ouvido. Hoje nós temos aplicativos que são maravilhosos, né, de leitura da Bíblia, como a Revivados por Sua Palavra. Então, que você pode exercitar esse pequeno detalhe que é a leitura da Bíblia, para você poder perdoar mais as pessoas e também desenvolver esse relacionamento sadio. Doutora, embora eu não precise ficar, de repente, lendo a Bíblia o dia inteirinho, a gente precisa esconder a palavra de Deus no nosso coração, mas embora a gente não precisa ficar lendo o dia inteirinho, a gente tem que ter uma certa frequência. Então, quer dizer, eu posso ler até poucos versículos ou versos por dia, mas a frequência é super importante. Esse estudo fala de até 4 vezes na semana. Essa história de pegar a Bíblia só quando está com um problemão para resolver, de repente ler, estou com medo de uma situação, pode até trazer um alívio ali imediato, mas de repente a gente não vai desfrutar de todos os benefícios, né? Você tem que criar um hábito, né? Esse hábito tem que ser natural. E você vai perceber o quão diferente é. Se você, por exemplo, está nervoso, está com raiva. Então, só de você ler um salmo, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 51, tem salmos maravilhosos que acalmam o seu espírito, que te deixam mais tranquilo. Então, deve ser um hábito para que ela seja realmente efetiva na sua vida. Olha, doutor, um grande problema social também é o alcoolismo. E olha que legal essa pesquisa vem trazendo, esse estudo veio trazer, né? Que cerca de 57% do alcoolismo vai ser reduzido, ou dos problemas com o alcoolismo vão ser reduzidos caso aconteça a leitura da Bíblia com assiduidade. A gente tem relatos, Teru, principalmente nos livros, né, nos compêndios do Dr. Harold Koenig, que é uma equipe que trabalha eles têm mais de 40 livros produzidos. Então, nessa coleção de artigos, de produções científicas, eles relatam que existe uma relação positiva de 87%, ou seja, quanto maior o envolvimento religioso, menos tendência para usar álcool, não só o álcool, mas também o fumo, as drogas de uma maneira geral. Nós temos, inclusive, um artigo publicado nessa área, que quanto mais envolvimento religioso, menos propensão para o uso das drogas. Você pode também reduzir a quantidade das drogas e pode também evitar o uso das drogas. Então, o alcoolismo entra aí. Como é importante manter essa comunhão com Deus diariamente, né? Agora, muitas pessoas se declaram religiosas, dizem que têm fé e está na moda, então está mais fácil a gente ouvir, corre até o risco de banalizar, né, o termo ser cristão ou acreditar em Deus. E a leitura da Bíblia, ela combate essa estagnação espiritual em até 60%. Então, essa história de dizer que acredita em Deus, dizer que acredita que Deus está atuando na vida, ela precisa vir acompanhada de estudo. Com certeza. É preciso que você tenha essa comunhão com Deus diariamente, porque isso vai trazer essa paz interior e, além disso, vai te trazer atividade. Crescimento. Porque não adianta nada ser um cristão de fachada. Você precisa também o quê? Fazer pelos outros, praticar essa religião. A Bíblia fala, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o mandamento de Cristo é amar a Deus e amar ao próximo. Então, você vai começar a fazer o bem ao próximo. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que foram destemidas, que entregaram um monte da sua vida pelo bem dos outros. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo de Florence Nightingale, né, que foi uma pessoa, era rica, mas ao mesmo tempo, ao fato de ler a Bíblia, de estar em contato com a natureza de Deus, vamos dizer assim, ela se dedicou a ajudar as pessoas. Tem Fanny Crosby, a gente tem David Livingstone, que foi um grande missionário na África, que era um grande leitor da Bíblia, e a gente vê o quanto isso influencia na nossa atividade como cristão.
de se entregar para ajudar os outros, né? Interessante. Outro problema social, familiar, que tem abalado muitas famílias, é o contato com a pornografia. E, gente, ler a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana diminui, olha isso que legal, em até 61% esse contato que é nocivo com a pornografia. A gente tem vários exemplos aí na própria Bíblia, né, do quanto que a pornografia, a infidelidade, vamos dizer assim, na sexualidade, foram prejudiciais, foram exemplos negativos, e que a gente pode aprender a evitar isso, né? Então, o fato de você ler a Bíblia constantemente, pelo menos 4 vezes por semana, vai ajudar a ter esse equilíbrio e vai evitar, ou vai diminuir. O ideal é que diminuísse 100%, né, Teru? Mas, inclusive, tem um artigo muito interessante de um teólogo, o nome dele, se não me engano, é Leandro Brito. Ele tem uma produção na revista Ensaios Teológicos sobre a pornografia. Então, eu indico para aquelas pessoas que têm esse problema, que têm esse vício, que leia esse artigo. E você vai encontrar ali alguma solução, alguma ajuda, né? Não só para você evitar, mas ajudar a estimular os jovens de hoje que estão com esses problemas de pornografia. Repete para a gente, doutora, de novo essa referência, onde que se encontra? A referência é revista Ensaios Teológicos, de Leonardo Brito. Tá. Leandro Brito, desculpa. É um artigo muito bom, o título dele é Pornografia, Fuja dela ou ela te dominará. Ok. Então, eu achei bem interessante esse artigo, não dá para a gente discutir todo aqui, mas que vai ajudar muitas pessoas que estão com esse problema de pornografia. É interessante. E leia a Bíblia. Com certeza. Agora, muita gente diz o seguinte, a Bíblia é um livro muito antigo, eu não consigo gostar de ler. Como é que a gente faz para criar o hábito, doutora? Então, para criar o hábito, eu particularmente, eu gosto de fazer isso como a minha rotina diária na primeira hora da manhã. Então, se eu acordo lá às 5h30, então a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Ou através do estudo da lição da escola sabatina. Porque a Bíblia, ela tem cada dia que você lê, você tem uma coisa nova. Então, é interessante que você tenha esse hábito, né? Eu tenho também como lembrança aquilo que eu decorei, né, desde criança como desbravadora, é observar a devoção matinal, que é a primeira lei, né, do jovem. Então, observar a devoção matinal é a primeira reflexão que você faz, é essa hora tranquila que você precisa ter, particularmente para crescer no conhecimento da Bíblia. Legal. Doutora, será que só a fé já seria suficiente para evitar ou tratar doenças? Muitos estudos científicos têm sido feitos tentando medir, né, o impacto da fé na cura, na melhora, né, da saúde. O que a senhora acredita? É importante ter fé, é essencial ter fé, mas isso não exclui o autocuidado, aquilo que você tem que fazer para melhorar seu estilo de vida. A questão, por exemplo, não adianta nada eu falar assim, Senhor, me ajuda para curar tal e tal doença. Mas se você não faz a sua parte, se você não pratica exercício, se você não tem uma boa alimentação, se você não dorme corretamente, então a fé só não exclui o autocuidado, aquilo que Deus tem para você, com os princípios de saúde. Então é importante que você faça a sua parte, né? Queria saber o seguinte, doutora, a crença em uma força maior seria já um incentivo para seguir com um tratamento? Se você crê, se fala em crer a força como uma força maior... Porque as pessoas, cada um tem uma crença. Tem gente que não acredita em Deus como um criador, mas acredita nessa força maior. Isso aí já é um pontapé inicial para, de repente, seguir em frente com o tratamento? Com certeza. Nós temos aí as prescrições médicas, a gente não pode esquecer que são importantes, e é importante que você, como paciente, tenha uma adesão correta daquela medicação. Então, é preciso que você também tenha adesão. E essa fé vai te ajudar a aderir ao tratamento, seja ele tratamento natural, alternativo, ou mesmo alopático. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de autocuidado. Legal. Doutora, compartilhar a fé também pode trazer benefícios para a nossa saúde, né? Então, não é só receber através da leitura, através de escutar a palavra de Deus, mas também compartilhar aquilo que a gente tem recebido e tem transformado na nossa vida. Sim, existe um instrumento que a gente chama de... são os quatro círculos do estilo de vida saudável. E um deles fala sobre a saúde espiritual. Então... testemunhar, falar dos outros, do que Deus tem feito na sua vida, ela é super essencial para a sua saúde espiritual. Então, não é só, por exemplo, meditar, orar
ter amizade na igreja, mas também testemunhar, falar dos outros, daquilo que Deus tem feito na sua vida, o milagre que Ele faz a cada dia na sua vida. Tá. Doutora, parece que chegou uma interação aqui enquanto você estava comentando aqui, muita gente pensando no papel da fé na saúde. Vamos ver o que estão falando aqui. A Norma Pereira, lá do Rio de Janeiro, ela diz que é cristã há 29 anos, leio e tento praticar a palavra, mas sou idosa, aposentada, casei filho, estou em isolamento e me sinto muito só, mesmo com fé. Como que a gente pode ajudar a Norma a pensar diferente? Principalmente os idosos, né, nessa fase agora que não podem sair, que sentem isolados, né? É importante que você compartilhe. Eu não sei, tem idosos hoje que já conseguem compartilhar pelo WhatsApp, como se comunicar, tentar se comunicar mais com a família, praticar um exercício ao ar livre, natureza. Se não te conseguir ir num parque, por exemplo, coloque sua máscara, faça uma caminhada ao ar livre, contemple a natureza, que isso ajuda também a fortalecer sua fé. Ajuda também as pessoas até se recuperarem melhor para a saúde, né, de algum problema que tenha. Então, respirar profundamente, se comunicar de alguma forma com alguém, seja da família, seja com os amigos, seja até no supermercado. Então, se você vai no supermercado, cumprimente as pessoas, tente identificar as necessidades delas. Então, acho que isso ajuda. Essa questão do senso de você ajudar alguém, isso é ter sentido na vida. Então, isso traz alegria e traz a confirmação da sua fé. Nossa, você tocou num ponto muito interessante, doutora. Eu percebi que desde o começo assim, desse isolamento, a gente não podia se tocar, não podia se abraçar, ainda não pode, né, com liberdade, mas eu percebi que as pessoas deixaram até de olhar no olho uma da outra, e isso não é proibido. A gente precisa começar a olhar e tentar, mais do que nunca, né, já que a gente não pode fazer a leitura labial por conta das máscaras, mas mais do que nunca tentar compreender o outro e tentar ter um olhar mais de empatia, com o outro. Isso é muito importante e não está proibido, viu, minha gente? Tem mais uma interação? Mila Pires, de São Paulo. Minha mãe me ensinou a ler, diz ela, a Bíblia, para espantar o medo caso houvesse. E sempre funciona na minha vida. Mais um, olha que legal esse testemunho. Tainá, de Curitiba. Ô, Tainá, eu leio a Bíblia todos os dias. Acredito que a leitura da Bíblia e a meditação nela nos ajuda a ser pessoas melhores. Eu concordo com você também. E a gente precisa ler, praticar, tentar praticar. A gente não é perfeito, mas a gente vai tentar para cooperar. A transformação quem realiza em nós é Deus, certamente, mas o nosso papel é buscar essa transformação também, né? Doutora, trouxemos aqui agora um caso muito interessante de alguém que passou por dificuldades na vida, com as surpresas, né, que a vida traz. Mas a palavra de Deus teve um papel fundamental para sair dessa surpresa desagradável da vida. Vamos acompanhar. A fé para mim, ela sempre foi a base da minha vida. Eu fui criada num lar cristão, então ser condicionada a acreditar num ser que eu nunca tinha visto pessoalmente, me ajudou a desenvolver a fé. Em 2016, quando eu tinha 26 anos, eu comecei a ter alguns sintomas, como febre, enjoo, algo muito rápido, foi dentro de uma semana mesmo. E aí eu comecei a fazer alguns exames para ver o que era. Logo de cara, as minhas plaquetas estavam muito baixas, e a plaqueta se refere a como o sangue está, né? Como está funcionando essa oxigenação do sangue. Então já estava muito baixa. E aí os médicos decidiram investigar mais a fundo o que estava acontecendo comigo. Até que depois de 10 dias, eu já internada, porque eu só estava piorando nos meus sintomas, foi descoberto que eu estava com uma leucemia. Então, nesse momento onde eu recebi o diagnóstico, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu era jovem, recém-casada, então receber um diagnóstico de que eu corria um risco de vida foi muito forte para mim. Cada processo que eu tive que passar, que não foi só a quimioterapia, foi também muitas transfusões de sangue, algumas vezes no centro cirúrgico. Eu tinha a plena certeza que Deus estava comigo. Os médicos sempre se reuniam uma vez na semana, 2 vezes na semana para estudar os casos, né, dos pacientes internados.
E eu sempre orava por essas reuniões e pedi para que o Espírito Santo estivesse ali. Então eu acreditava plenamente que ele estava ali guiando todo o processo do meu tratamento. Então quando os médicos entravam dentro do meu quarto e falavam assim: Alessandra, não sei o que aconteceu porque a gente não te levou para UTI porque você estava já sem poder respirar. Mas a gente preferiu não fazer isso. Eu tinha certeza ali que era Deus que tinha conduzido esses médicos para não fazerem isso. Então todo o meu processo foi assim, eu sentia Deus andando e eu atrás, Deus andando e eu atrás. Se eu não tivesse a fé durante o meu tratamento, eu não sei o que eu seria, não sei como seria. Eu imagino que seria muito duro, como foi para alguns pacientes que eu conheci durante esse tratamento. Então a fé para mim foi mais importante do que os medicamentos que eu tomei. Porque quando eles entravam em mim, eu tinha plena certeza que eles me curariam. Que lindo, grande abraço para você, Alessandra, que Deus continue te abençoando. A você e a todos que você representa, que estão na luta por saúde física ou saúde emocional, mas que estão praticando também o exercício da fé. Doutora, quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde hoje, viu? E falando de um assunto tão relevante. Obrigada. Muito obrigada também. Bom, seguinte, né? Você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente quer o seu melhor por completo e por isso nesse mês de agosto a gente preparou uma super promoção para você ter os produtos da Novo Tempo aí na sua casa. É isso mesmo, tem camisetas, CDs, DVDs, daqueles mais antigos aos mais novos e tudo isso com um cupom especial de 15% de desconto válidos para todos, 15% de desconto válido, melhor dizendo, para todos os produtos da Novo Tempo e especialmente para você que acompanha o Vida e Saúde. Então, olha, corre lá e acesse novotempo.com/gravadora ou então liga pra gente, o número é 0300 789 1111 e no finalzinho da compra você adiciona o cupom VS15. E olha só, gente, essa é a última semana dessa super promoção, então não perde a oportunidade, tem mais hoje e amanhã para você levar a Novo Tempo aí para sua casa. No próximo bloco, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você vai entender como princípios cristãos ajudam você a não ser dominado pela ansiedade. É o assunto do Claramente de hoje. E ainda tem receita de bolo de maçã. Olha que receita aconchegante. É já já aqui no Vida e Saúde, gente.